Existe uma diferença brutal entre aprender a empreender lendo frases inspiradoras e realmente construir uma empresa quando tudo está dando errado. A maioria das pessoas ama a ideia de liderança, ama a estética do sucesso, ama a narrativa da genialidade visionária. Pouquíssimas estão preparadas para o silêncio angustiante de uma sala onde você precisa demitir alguém que acreditou em você. Pouquíssimas estão prontas para a madrugada em que o caixa da empresa não fecha e você sabe que, se errar a próxima decisão, tudo acaba. O que este livro ensina não é como vencer quando tudo está funcionando. Ele ensina como sobreviver quando nada parece funcionar. O primeiro choque de realidade é entender que não existem respostas prontas. Essa é uma das maiores ilusões vendidas no mundo dos negócios e da vida. As pessoas querem fórmulas, querem passos numerados, querem garantias, mas decisões verdadeiramente importantes são tomadas em cenários onde não há dados suficientes, onde o risco é alto e onde qualquer caminho tem consequências dolorosas. Construir algo grande é navegar na névoa. E o líder não é aquele que enxerga tudo claramente. É aquele que decide mesmo sem enxergar. Isso muda completamente sua postura. Se você espera clareza absoluta para agir, você ficará paralisado. A maturidade empreendedora começa quando você aceita que desconforto é parte estrutural do processo. Imagine um comandante em guerra esperando ter 100% de certeza antes de agir. Ele seria derrotado antes de mover as tropas. No mundo real, você trabalha com probabilidades, com intuição calibrada pela experiência e com coragem para assumir o custo do erro. Um dos ensinamentos mais poderosos é que o CEO não é um cargo glamuroso, é um cargo solitário. A solidão não é um efeito colateral, é parte da função. Porque existe um limite para o quanto você pode compartilhar suas dúvidas com o time. Se você transfere sua ansiedade para a equipe, você multiplica o medo. Se você esconde tudo, você se isola completamente. O equilíbrio exige maturidade emocional, exige autocontrole, exige capacidade de sentir medo sem deixar que o medo dite suas decisões. E aqui está um ponto central. A qualidade da sua empresa nunca será superior à qualidade das suas decisões sob pressão. Em momentos de bonança, quase qualquer gestor parece competente, mas quando o produto falha, quando o mercado muda, quando o dinheiro acaba, sua estrutura mental é testada. Você entra em modo reativo ou em modo estratégico. Você procura culpados ou procura soluções. Você protege seu ego ou protege a empresa. Há uma história recorrente em empresas que quebram. Os líderes evitam decisões difíceis porque querem ser queridos. Eles adiam demissões necessárias. Eles toleram funcionários tóxicos porque são talentosos. Eles ignoram conflitos internos esperando que o tempo resolva. Mas problemas ignorados não desaparecem. Eles crescem silenciosamente. Liderar é, muitas vezes, escolher o desconforto imediato para evitar o colapso futuro. Isso se aplica diretamente à sua vida pessoal. Quantas decisões você está adiando porque são emocionalmente desconfortáveis? Conversas difíceis, mudanças necessárias, cortes estratégicos. O livro mostra que a habilidade de enfrentar o lado difícil não é uma competência técnica, é psicológica, é a capacidade de suportar tensão sem fugir. Outro ponto essencial é a diferença entre tempos de paz e tempos de guerra dentro de uma organização. Em tempos de paz, você otimiza. Em tempos de guerra, você sobrevive. A estratégia muda completamente. Em tempos de paz, você investe em cultura, processos, desenvolvimento. Em tempos de guerra, você concentra recursos, elimina desperdícios e toma decisões rápidas. O erro fatal é aplicar mentalidade de paz em cenário de guerra. Isso leva à lentidão quando velocidade é vital. Observe sua própria vida. Você está tratando uma fase crítica com mentalidade confortável? Está tentando manter equilíbrio quando deveria estar agindo com intensidade? Há momentos em que trabalhar 10 horas não é obsessão, é necessidade estratégica. Há fases em que conforto é luxo. O livro também desmonta a romantização do fracasso. Fracassar não é bonito, não é inspirador,
Não é uma frase para redes sociais. É doloroso, constrangedor, caro e muitas vezes humilhante. Mas o fracasso é inevitável em ambientes de inovação. A pergunta não é se você vai errar. A pergunta é como você reage ao erro. Você entra em negação ou encara os fatos com brutal honestidade. A brutal honestidade é outro conceito transformador. Líderes eficazes não distorcem a realidade para se sentirem melhor. Eles encaram números ruins, feedback negativo e falhas estruturais de frente, porque somente a verdade permite correção. Auto-engano é confortável no curto prazo e devastador no longo. Existe uma diferença entre otimismo e ilusão. Otimismo é acreditar que existe uma solução mesmo que ainda não esteja clara. Ilusão é fingir que não existe problema. O primeiro constrói resiliência, o segundo destrói empresas. Um dos maiores aprendizados é sobre demissões. Demitir alguém não é apenas um ato administrativo, é uma responsabilidade moral. A forma como você conduz isso define sua integridade como líder. Demissões devem ser rápidas, claras e respeitosas. Prolongar o processo para aliviar sua culpa apenas aumenta o sofrimento do outro. Liderar exige aceitar que algumas decisões machucam, mas são necessárias para preservar o todo. Esse princípio pode ser aplicado à gestão de tempo. Você precisa demitir atividades improdutivas, precisa cortar projetos que drenam energia, precisa abandonar ideias que não funcionam, mesmo que você esteja emocionalmente investido nelas. Apego é inimigo da eficiência. Outro ponto crítico é a construção de cultura organizacional. Cultura não é um conjunto de frases bonitas na parede. Cultura é o comportamento que você tolera. Se você tolera atrasos, sua cultura é atraso. Se você tolera mediocridade, sua cultura é mediocridade. O que você permite, você incentiva. Isso significa que liderança é exemplo. Se você exige excelência, mas entrega desculpas, sua equipe percebe. Se você fala sobre responsabilidade, mas evita assumir erros, sua credibilidade desaparece. Autoridade real não vem do cargo, vem da coerência entre discurso e ação. Há também uma reflexão profunda sobre como contratar e promover pessoas. Muitas empresas promovem o melhor técnico para gestor. Isso é um erro comum. Ser excelente tecnicamente não significa saber liderar pessoas. Liderança exige comunicação clara, gestão de conflitos, tomada de decisão sob pressão. Nem todo grande engenheiro será um grande líder. Nem todo grande vendedor será um grande diretor. Isso ensina algo essencial. Competência é contextual. Antes de buscar crescimento, você precisa entender quais habilidades o próximo nível exige. Crescer não é apenas fazer mais do mesmo, é desenvolver novas capacidades. A parte mais dura do livro é aceitar que, como líder, você é responsável mesmo quando não é culpado. Se algo falha dentro da sua empresa, a responsabilidade final é sua. Você pode não ter causado o erro diretamente, mas foi você quem estruturou o sistema. Esse nível de responsabilidade é pesado, mas também é libertador. Porque se a responsabilidade é sua, o poder de mudança também é. Essa mentalidade elimina a vitimização. Não importa se o mercado mudou, se o investidor recuou, ou se o concorrente agiu de forma agressiva. Você pode não controlar o cenário, mas controla sua resposta. E no fim, é a resposta que define seu resultado. O lado difícil das situações difíceis é exatamente isso: aceitar que não existe caminho confortável para grandes conquistas. Existe apenas decisão, responsabilidade e resistência emocional. Quem busca atalhos geralmente encontra colapsos. Quem aceita o peso da liderança constrói algo sólido. E a pergunta inevitável é: você está disposto a pagar o preço psicológico de construir algo relevante? Porque o preço não é apenas financeiro. É emocional, é mental, é relacional. Se você quer resultados extraordinários, precisa desenvolver tolerância extraordinária ao desconforto. E isso é apenas o começo. Existe um momento inevitável na trajetória de qualquer líder em que ele percebe que ninguém virá salvar a empresa.
Não haverá mentor com a resposta perfeita. Não haverá investidor milagroso. Não haverá funcionário genial que resolverá tudo sozinho. Esse momento é um divisor de águas psicológico, porque até ali você ainda pode estar operando na fantasia de que existe uma saída externa. Quando essa ilusão cai, começa a verdadeira liderança. A maturidade começa quando você entende que, em situações difíceis, a principal batalha não é contra o mercado. É contra a sua própria mente. Ansiedade distorce percepção. Medo amplifica riscos. Ego bloqueia feedback. Se você não domina seu estado interno, qualquer problema externo se torna maior do que realmente é. Imagine um piloto atravessando turbulência. Se ele entrar em pânico, os passageiros entram em pânico. Se ele mantém postura firme, mesmo que internamente esteja tenso, ele preserva a estabilidade da cabine. Liderar é exatamente isso. Você não pode permitir que suas emoções desorganizem o ambiente, mas isso não significa fingir que está tudo bem. Significa separar emoção de decisão. Você pode sentir medo e ainda assim agir com racionalidade. Essa separação é treinável. E começa com um princípio simples: fatos antes de narrativas. Quando algo dá errado, sua mente cria histórias. Estamos acabando. Eu não sou bom o suficiente. O mercado está contra nós. Essas narrativas são automáticas, mas são interpretações, não fatos. O fato pode ser apenas: as vendas caíram 20%. O caixa sustenta 3 meses. O produto precisa de ajuste. Quando você remove o drama e encara apenas dados concretos, o problema se torna administrável. Esse é um exercício prático que você pode aplicar imediatamente. Diante de qualquer crise, escreva em uma folha 2 colunas. Na primeira, apenas fatos verificáveis. Na segunda, suas interpretações emocionais. Depois, elimine a segunda coluna e trabalhe exclusivamente com a primeira. Isso reduz drasticamente decisões impulsivas. Outro ponto brutal é entender que a comunicação em momentos difíceis precisa ser cirúrgica. Quando você comunica uma situação desafiadora para sua equipe, a clareza é mais importante que o conforto. Ambiguidade gera insegurança. Se a empresa está em risco, diga que está em risco. Se cortes serão necessários, diga que serão necessários. Pessoas conseguem lidar com verdades duras. O que destrói moral é incerteza prolongada. Existe uma diferença entre proteger a equipe e infantilizar a equipe. Proteger é oferecer direção clara e contexto. Infantilizar é esconder realidade para evitar desconforto. Times fortes preferem líderes honestos a líderes agradáveis. Uma das ideias mais contraintuitivas é que processos importam menos do que pessoas nos momentos críticos. Em fases estáveis, processos garantem eficiência. Em crises, quem salva a empresa são indivíduos excepcionais, assumindo responsabilidade além da descrição de cargo. Isso significa que sua prioridade constante deve ser elevar o nível das pessoas ao seu redor. E aqui surge uma pergunta desconfortável. Você está cercado de pessoas que desafiam você ou que apenas concordam com você? Concordância constante é confortável, mas perigosa. Um líder precisa de fricção intelectual. Precisa de alguém capaz de dizer: essa decisão está errada. Sem isso, o ego começa a dirigir a empresa. A dificuldade está em criar um ambiente onde discordância não seja punição. Se alguém discorda e é marginalizado, o restante aprende a ficar em silêncio. E silêncio organizacional é precursor de desastre. Muitas empresas falham, não porque ninguém viu o problema, mas porque ninguém se sentiu seguro para apontá-lo. Na prática, isso significa que você deve recompensar quem traz problemas à tona, não apenas quem traz resultados. Problemas revelados cedo são solucionáveis. Problemas escondidos crescem até se tornarem crises. Outro aspecto central é a diferença entre desempenho individual e desempenho organizacional. Um funcionário pode ser brilhante isoladamente e ainda assim prejudicar o time, se não colabora, se cria conflitos ou se mina a cultura. Tolerar esse tipo de comportamento envia uma mensagem clara: talento está acima de caráter. E essa mensagem corrói qualquer organização por dentro.
Aplicando isso à sua vida, você tolera comportamentos internos que sabotam seu próprio desempenho? Procrastinação recorrente, autossabotagem, compromissos não cumpridos. Cada vez que você se permite quebrar sua própria palavra, você enfraquece sua identidade. Liderança externa começa com liderança interna. Outro ensinamento poderoso é que decisões difíceis raramente têm alternativa boa versus ruim. Geralmente são ruim versus pior. Esperar pela opção perfeita é imaturidade estratégica. A pergunta real não é qual é ideal, mas qual aumenta nossas chances de sobrevivência e crescimento. Essa mentalidade pragmática elimina perfeccionismo paralisante. Perfeccionismo em momentos críticos é luxo. Velocidade com aprendizado contínuo é vantagem competitiva. É melhor tomar uma decisão 80% correta hoje do que uma 100% correta tarde demais. Há também a questão da identidade do líder. Muitas pessoas constroem sua autoestima baseada no sucesso da empresa. Quando a empresa vai mal, elas desmoronam psicologicamente. Isso é perigoso. Seu valor como pessoa não pode depender exclusivamente do desempenho do negócio. Caso contrário, cada oscilação de mercado vira uma crise existencial. Você precisa separar quem você é do que você constrói. Isso gera estabilidade emocional. A empresa pode falhar. Um projeto pode dar errado. Isso não redefine sua capacidade de aprender, adaptar e tentar novamente. Existe ainda um conceito essencial. Quanto maior a responsabilidade, menor o espaço para a autoindulgência. Você pode estar cansado, frustrado, desmotivado, mas se você lidera, precisa agir apesar disso. Disciplina substitui motivação. Compromisso substitui humor. Um exemplo simples. Imagine que o caixa da empresa está crítico. Você não pode acordar e decidir, hoje não estou inspirado. Você precisa agir mesmo sem vontade. Essa é a diferença entre hobby e empresa, entre amador e profissional. E talvez o ponto mais profundo seja este. O sofrimento faz parte do processo de construção, não como punição, mas como consequência natural de decisões de alto impacto. Quanto maior o risco, maior a tensão. Quanto maior a ambição, maior a pressão. A questão não é eliminar sofrimento, é aumentar sua capacidade de suportá-lo sem quebrar. Essa capacidade é construída enfrentando pequenos desconfortos voluntariamente. Conversas difíceis, feedbacks honestos, decisões rápidas. Cada vez que você escolhe o caminho difícil conscientemente, você fortalece sua musculatura psicológica. Liderar em situações difíceis não é sobre ser destemido, é sobre agir mesmo com medo. Não é sobre ter certeza, é sobre assumir responsabilidade na incerteza. Não é sobre evitar dor, é sobre escolher qual dor vale a pena suportar. E a pergunta final desta parte é simples e brutal. Você está evitando qual decisão difícil agora? Porque enquanto você evita, o problema cresce. Existe um ponto na trajetória de qualquer empresa em que o problema deixa de ser técnico e passa a ser estrutural. Não é mais sobre melhorar o produto. Não é mais sobre vender mais. É sobre ajustar a arquitetura inteira da organização para suportar crescimento, pressão e complexidade. E aqui está um erro silencioso que destrói negócios promissores. Fundadores que continuam operando como se a empresa ainda fosse pequena. No início, tudo depende de você. Você vende, você contrata, você resolve conflitos, você apaga incêndios. Essa centralização funciona enquanto o time é pequeno, mas quando a empresa cresce, manter esse modelo se torna um gargalo. E muitos líderes falham exatamente nesse ponto. Eles confundem controle com competência. Controlar tudo dá a sensação de importância, mas impede escala. Uma empresa só cresce quando decisões começam a ser distribuídas, e distribuir decisões exige confiança, e confiança exige tolerância ao erro. Se você pune qualquer falha com intensidade exagerada, você cria uma organização dependente e paralisada. Delegar não é abandonar, é criar critérios claros, metas objetivas e autonomia responsável.
Se alguém sabe exatamente qual resultado precisa entregar e quais limites não podem ser ultrapassados, ela pode agir sem pedir permissão a cada passo. Isso aumenta a velocidade. E velocidade, em mercados competitivos, é sobrevivência. Outro aprendizado fundamental é a importância da clareza brutal de prioridades. Em momentos difíceis, foco é mais valioso que criatividade. Muitas empresas entram em crise e, em vez de simplificar, complicam. Criam novos projetos, novos produtos, novas estratégias. Isso fragmenta a energia. Quando recursos são limitados, dispersão é fatal. Existe uma pergunta estratégica que deveria ser feita constantemente. Se só pudéssemos fazer uma coisa nos próximos 3 meses para maximizar nossa chance de sobrevivência e crescimento, qual seria? Essa pergunta elimina ruído, obriga escolhas, e escolha implica renúncia. Renúncia é uma das habilidades menos desenvolvidas em líderes, porque cada projeto abandonado parece um fracasso emocional. Mas insistir em múltiplas frentes medianas é muito mais perigoso do que concentrar forças em uma frente dominante. Grandes viradas empresariais quase sempre vêm de foco extremo. Há também um erro comum relacionado à cultura de desempenho. Muitas organizações evitam avaliar pessoas com rigor por medo de criar desconforto, mas a ausência de critérios claros gera injustiça silenciosa. Quem performa acima da média sente que carrega peso extra. Quem performa abaixo da média não percebe urgência de melhorar. Avaliação honesta não é crueldade, é respeito. Quando alguém sabe exatamente onde está falhando, ela tem chance real de evoluir. Ambiguidade é que destrói crescimento. Se você lidera, precisa ser capaz de dizer: isso não está no nível necessário, sem agressividade, sem humilhação, mas com firmeza. Esse princípio se aplica internamente também. Você avalia seu próprio desempenho com rigor ou se protege com justificativas? Crescimento exige autoanálise desconfortável. Perguntas como: estou realmente dando o meu máximo? Estou desenvolvendo as habilidades que o próximo nível exige? Ou estou repetindo padrões confortáveis? Outro ponto essencial é a diferença entre interesse e comprometimento. Interesse produz esforço condicional. Comprometimento produz esforço apesar das condições. Em momentos difíceis, apenas pessoas comprometidas permanecem produtivas. As interessadas começam a buscar saídas. Como líder, sua função é identificar quem está realmente comprometido com a missão. Isso não significa exigir sacrifício irracional, mas significa alinhar expectativas. Construir algo relevante exige intensidade. Se alguém espera estabilidade absoluta em ambiente de construção acelerada, há desalinhamento estrutural. Um conceito extremamente poderoso é o da responsabilidade radical. Em vez de perguntar quem errou, perguntar qual parte do sistema permitiu esse erro. Essa mudança desloca a discussão do indivíduo para o processo. Isso não elimina a responsabilidade pessoal, mas evita a caça às bruxas. Ambientes onde erros são punidos com humilhação escondem falhas. Ambientes onde erros são analisados com inteligência evoluem. Mas existe uma linha tênue aqui. Tolerância a erros de aprendizado é saudável. Tolerância à negligência repetida é corrosiva. A diferença está na intenção e na evolução. Se alguém erra tentando melhorar, há crescimento. Se alguém erra por descuido recorrente, há problema de postura. Outro aspecto brutalmente honesto é entender que crescimento cria novos problemas. Quando a empresa é pequena, o problema é sobreviver. Quando cresce, o problema é manter alinhamento. Comunicação que funcionava com 10 pessoas não funciona com 100. Decisões informais começam a gerar confusão. Estruturas precisam ser formalizadas. Muitos fundadores resistem à formalização porque associam isso à burocracia. Mas estrutura não é inimiga da agilidade. Estrutura é o que permite agilidade coordenada. Sem clareza de papéis, responsabilidades e métricas, energia é desperdiçada em conflitos internos. Pense em um time esportivo. Cada jogador sabe sua posição.
Se todos tentassem fazer tudo ao mesmo tempo, haveria caos. O mesmo vale para empresas. Clareza organizacional reduz fricção. E então, chegamos a um ponto psicológico profundo. Liderança é renúncia constante ao ego. Você não pode mais tomar decisões para provar que está certo. Você precisa tomar decisões para que a empresa esteja certa. Muitas vezes isso significa admitir que uma ideia sua falhou. Significa abandonar estratégias nas quais você acreditava profundamente. Desapego intelectual é maturidade. Apego excessivo a ideias é vaidade. E vaidade é cara. Existe também o desafio de manter cultura forte enquanto enfrenta dificuldades financeiras. Quando o dinheiro encurta, o estresse aumenta. Conflitos surgem. Nesses momentos, valores são testados. Se sua cultura depende apenas de conforto, ela desmorona sob pressão. Cultura real é aquela que permanece quando o cenário é adverso. Por isso, valores precisam ser praticados principalmente nos momentos difíceis. Transparência, quando as notícias são ruins. Meritocracia mesmo quando envolve decisões impopulares. Respeito mesmo durante cortes. E talvez uma das reflexões mais poderosas seja esta: o papel do líder é absorver parte do caos para que o time possa continuar executando. Isso não significa se sobrecarregar irracionalmente, mas significa filtrar ruídos externos, negociar conflitos estratégicos e manter direção clara. Se você transfere todo o caos bruto para a equipe, você desorganiza o foco coletivo. Liderança exige capacidade de processar pressão e entregar clareza. Aplicação prática imediata. Identifique hoje qual é o principal gargalo estrutural da sua operação. É você centralizando demais? É falta de prioridade clara? É tolerância a baixo desempenho? Escolha um ponto e ataque com decisão. Ajustes estruturais produzem efeitos exponenciais, porque no fim, o lado difícil das situações difíceis não é apenas sobreviver à crise, é evoluir através dela, é sair mais forte, mais estruturado e mais consciente. E isso exige coragem estratégica. Existe um momento ainda mais profundo e desconfortável na jornada de liderança que quase ninguém fala abertamente. É quando você percebe que o maior risco para a empresa pode ser você mesmo, não por incompetência técnica, mas por limitações emocionais, padrões inconscientes e decisões influenciadas por orgulho, medo ou necessidade de validação. Construir um negócio é, em essência, um processo de autoconfronto constante. Cada problema externo expõe uma fragilidade interna. Se você evita conflito, sua empresa acumula tensões silenciosas. Se você busca aprovação, suas decisões ficam frágeis. Se você precisa estar certo o tempo todo, você mata a inovação. Esse é o ponto onde liderança deixa de ser gestão e passa a ser autodomínio. Muitos líderes quebram não por falta de inteligência, mas por desgaste psicológico acumulado. Dormem mal. Pensam obsessivamente nos problemas. Sentem que carregam o peso do mundo. E lentamente começam a tomar decisões piores porque estão emocionalmente exaustos. A verdade é simples e brutal. Resistência mental não é opcional, é pré-requisito. Mas resistência não significa endurecer emocionalmente. Significa desenvolver mecanismos saudáveis para lidar com pressão. Significa criar espaços estratégicos de reflexão. Significa ter pessoas com quem você pode ser brutalmente honesto sem comprometer a estabilidade da organização. Todo líder precisa de um espaço onde não precise performar confiança. Se você não tem isso, você acumula tensão até explodir ou implodir. Outro aspecto profundo é a gestão do próprio medo de fracassar publicamente. Empreender expõe você. Se der certo, você é celebrado. Se der errado, você é questionado. Esse medo de julgamento pode levar a decisões defensivas. Você começa a jogar para não perder, em vez de jogar para vencer. E aqui está a diferença crítica. Decisões defensivas preservam reputação no curto prazo, mas limitam crescimento no longo. Decisões estratégicas assumem risco calculado em busca de avanço real. Pergunte-se com honestidade:
Você está tomando decisões para proteger sua imagem ou para maximizar resultado? Essa pergunta muda tudo. Outro ponto raramente discutido é a relação entre sofrimento e significado. Quando você entende claramente por que está construindo algo, o sofrimento ganha contexto. Ele deixa de ser apenas dor e passa a ser investimento. Mas quando o propósito é frágil, qualquer dificuldade parece peso excessivo. Por isso, clareza de missão não é frase inspiradora, é âncora psicológica. Se você não sabe exatamente por que faz o que faz, qualquer crise parecerá motivo suficiente para desistir. Mas propósito sozinho não resolve execução. É necessário desenvolver uma capacidade quase cirúrgica de análise estratégica. Em momentos difíceis, você precisa separar o que é estrutural do que é circunstancial. Nem todo problema exige mudança radical. Alguns exigem apenas ajuste fino. Discernimento é a habilidade central, e discernimento melhora com exposição deliberada à realidade. Isso significa conversar com clientes insatisfeitos. Significa olhar métricas desagradáveis. Significa pedir feedback real. Evitar dados desconfortáveis é infantilidade empresarial. Existe também a questão do tempo. Muitas crises são amplificadas pela impaciência. Construir algo sólido leva mais tempo do que o ego gostaria. Resultados exponenciais raramente são lineares no início. O problema é que durante o período de construção, parece que nada está funcionando. Esse é o vale psicológico mais perigoso, porque você ainda não colheu frutos, mas já pagou alto custo. É nesse ponto que muitos desistem. A diferença entre quem atravessa e quem abandona é tolerância ao atraso de recompensa. Você precisa suportar trabalhar duro hoje, sem validação imediata. Isso é maturidade. Aplicação prática. Desenvolva métricas intermediárias que provem progresso mesmo antes do resultado final aparecer. Se você espera apenas o grande sucesso para se sentir avançando, você se desmotiva. Mas se mede melhorias de processo, qualidade, eficiência, aprendizado, você cria a sensação de avanço contínuo. Outro ensinamento poderoso é a importância de contratar pessoas melhores do que você em áreas específicas. Muitos líderes inseguros evitam isso por medo de perder relevância. Mas uma empresa só escala quando o fundador deixa de ser o mais competente em tudo. Seu papel evolui de executor para arquiteto, de fazedor para decisor, de resolvedor de problemas pontuais para designer de sistemas. Isso exige desapego do operacional. E esse desapego dói, porque executar dá sensação de controle imediato. Pensar estrategicamente gera incerteza. Mas se você não sobe de nível, a empresa não sobe. Há também a necessidade de desenvolver frieza estratégica sem perder humanidade. Você pode precisar fechar uma divisão inteira para salvar o restante da empresa. Pode precisar reduzir custos drasticamente. Pode precisar mudar modelo de negócio. Essas decisões impactam vidas. O lado difícil não é apenas técnico, é moral. Você precisa equilibrar responsabilidade econômica com respeito humano. E nem sempre haverá solução perfeita. É por isso que liderança real exige maturidade ética, transparência nas decisões, justificativas claras, comunicação respeitosa, mesmo quando a decisão é dura. No fim, construir algo relevante é um processo de transformação pessoal. Você começa achando que está criando uma empresa e descobre que está sendo moldado por ela. Cada dificuldade esculpe caráter, cada crise testa convicções, cada erro expõe fragilidades. Se você aceita esse processo conscientemente, você evolui junto com o negócio. Se você resiste, você sofre desnecessariamente. Agora reflita profundamente. Qual parte da sua identidade atual precisaria morrer para que o próximo nível da sua empresa nasça? Porque crescimento real exige perda. Perda de ilusões, perda de controle excessivo, perda de ego inflado, perda de conforto. O lado difícil das situações difíceis não é uma fase, é um componente permanente de qualquer jornada ambiciosa. A pergunta não é se haverá dificuldades. A pergunta
É se você está disposto a se tornar a pessoa que consegue atravessá-las. Existe um estágio final de maturidade que separa líderes que apenas sobrevivem de líderes que constroem algo duradouro. É quando você entende que o verdadeiro jogo nunca foi apenas sobre produto, mercado ou capital. Sempre foi sobre consistência de caráter sob pressão prolongada. Situações difíceis não aparecem uma vez, elas aparecem em ciclos. Quando você resolve um problema estrutural, outro surge em nível mais complexo. É como subir uma montanha onde cada platô revela um novo desafio. Se você encara dificuldades como exceção, viverá constantemente frustrado. Quando entende que elas são parte do processo, você começa a jogar o jogo certo. A mentalidade muda completamente. Em vez de perguntar, por que isso está acontecendo comigo? Você passa a perguntar, o que essa situação está exigindo que eu desenvolva? Essa mudança desloca você da posição de vítima para a posição de arquiteto. Talvez a crise esteja exigindo mais clareza estratégica. Talvez esteja exigindo cortes que você evitava. Talvez esteja exigindo comunicação mais firme. Talvez esteja exigindo que você deixe de ser amigo de todos e passe a ser líder de verdade. O ponto central é este. Cada fase difícil exige uma nova versão sua. E aqui está algo crucial que muitos ignoram. Empresas não morrem apenas por erros grandes. Elas morrem por pequenos compromissos repetidos, um padrão de tolerar mediocridade, um padrão de adiar decisões, um padrão de evitar conflitos. Pequenas concessões diárias criam grandes colapsos futuros. Disciplina estratégica é a soma de microdecisões corretas tomadas consistentemente. Isso se aplica ao caixa. Se você ignora pequenas ineficiências financeiras, elas se acumulam. Se você não acompanha métricas regularmente, perde sinais precoces de problema. Se você não revisa prioridades, começa a dispersar energia. Excelência não é um evento, é um sistema. Outro ponto essencial é a capacidade de encerrar ciclos no momento certo. Muitos líderes mantêm projetos vivos por apego emocional ou por medo de admitir erro. Mas projetos mal posicionados drenam recursos que poderiam fortalecer iniciativas promissoras. Saber parar é tão estratégico quanto saber começar. Na prática, isso significa revisar periodicamente cada área da empresa com uma pergunta brutal. Se começássemos hoje do zero, manteríamos isso exatamente como está? Se a resposta for não, você tem um ajuste a fazer. Esse tipo de pensamento elimina inércia organizacional. Agora vamos falar sobre algo ainda mais profundo: identidade organizacional. Toda empresa carrega traços da personalidade do fundador. Se você é desorganizado, a empresa tende à desorganização. Se você evita confrontos, conflitos ficam mal resolvidos. Se você é obcecado por qualidade, a cultura reflete isso. Você não constrói apenas estratégias, você projeta a si mesmo na estrutura. Por isso, desenvolvimento pessoal não é luxo para líderes, é obrigação estratégica. Melhorar sua clareza mental melhora decisões. Melhorar sua estabilidade emocional melhora a comunicação. Melhorar sua disciplina melhora a execução coletiva. Existe também o desafio da narrativa interna em tempos difíceis. Quando uma crise se prolonga, é fácil criar uma história mental de fracasso iminente. Mas líderes eficazes constroem narrativas produtivas baseadas em realidade. Não negam os problemas, mas contextualizam. Por exemplo, estamos enfrentando queda de receita, mas nosso produto melhorou 30% em retenção. Essa narrativa reconhece o problema sem ignorar progresso. Isso mantém moral elevada, sem cair em ilusão. Narrativas moldam energia. Energia molda execução. Execução molda resultado. Outro ponto crítico é a capacidade de manter padrão elevado, mesmo quando ninguém está olhando. Em momentos difíceis, é tentador reduzir exigência para aliviar pressão. Mas padrões baixos se cristalizam rapidamente. Se você aceita a entrega mediana hoje por estar cansado, amanhã isso vira referência implícita. Padrões são definidos pelo que você aceita repetidamente. E talvez a lição mais poderosa seja esta:
Liderança não é sobre eliminar incerteza, é sobre criar direção apesar dela. Você nunca terá todas as variáveis sob controle. Nunca haverá garantia total. Sempre haverá risco. A pergunta real é: você consegue agir com clareza, mesmo quando o cenário é imperfeito? Aplicação prática final. Estabeleça 3 rituais inegociáveis. Primeiro, revisão semanal brutalmente honesta de métricas-chave. Segundo, conversa mensal estratégica, focada apenas em visão e prioridades, sem distrações operacionais. Terceiro, reflexão individual profunda sobre sua própria evolução como líder. Esses 3 rituais criam estabilidade em meio ao caos, porque no fim, o lado difícil das situações difíceis não é um obstáculo no caminho. É o próprio caminho. É ali que caráter é forjado. É ali que competência é refinada. É ali que liderança se revela. Empreender não é sobre provar genialidade. É sobre sustentar responsabilidade quando ninguém mais pode assumir por você. É sobre tomar decisões quando qualquer escolha carrega custo. É sobre suportar noites de dúvida e, ainda assim, levantar pela manhã com direção clara. Se você internalizar isso, algo muda definitivamente. Você para de esperar facilidades, para de buscar atalhos emocionais, para de romantizar sucesso e começa a construir com consciência plena do preço. E quando você aceita o preço, ele deixa de ser fardo e passa a ser investimento. Esse é o verdadeiro lado difícil das situações difíceis. Não é o problema externo, é a transformação interna que ele exige. E se você estiver disposto a atravessar isso com lucidez, disciplina e coragem estratégica, não apenas sua empresa evolui, você evolui junto. E essa é a construção mais valiosa de todas.